sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. É de 80% a probabilidade de chover 7 milímetros. É a previsão do clima-tempo para hoje em Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura e 89% de umidade no ar. Domingo, 17 de fevereiro, 48º dia do ano, e faltam 317 para terminar 2019. Dia dos 7 fundadores dos Servos de Nossa Senhora. O que conta a história? A Semana de Arte Moderna de 1922, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, foi o ápice da guerra entre defensores de uma estética conservadora e os renovadores. O evento contou com escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. 1865. O ex-padre José Manuel da Conceição torna-se o primeiro pastor ordenado no Brasil. 1904, estreia a ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. 1913, Thomas Edison apresenta a primeira sessão pública do cinema sonoro. 1986, o incêndio no edifício Andorinha, no centro do Rio, deixa 21 mortos. Projeto de lei anticrime. E 1987, 70 pessoas morrem e 30 ficam feridas após o choque entre trens urbanos em São Paulo. E o incêndio no edifício Andorinha, no centro do Rio, deixou 21 mortos e 50 feridos. Os destaques de hoje. Guaidó diz que a entrada de ajuda humanitária na Venezuela está nas mãos dos militares. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai para a 32 milhões na Mega Sena. História dos caciques políticos começa a ser contada hoje no Jornal Especial de domingo. Na saúde, vamos falar sobre o colesterol. E na discografia, a focalizada é Alcione. A melhor revista do rádio começa agora. É o Jornal da Manhã que está no ar. 6h34 em Manaus, e nada melhor do que começar esta manhã de domingo aqui no Jornal Especial de domingo, falando das coisas lá do alto, falando de Deus, e nada mais, nada menos do que hoje trazemos aqui com muita alegria mais uma vez, Dom Tadeu Canavarro, que é o bispo auxiliar de Manaus, a quem eu cumprimento neste instante. Bom dia, Dom Tadeu. Bom dia, rádio ouvinte da Rádio Difusora. O nosso bispo auxiliar vai trazer uma mensagem hoje. Qual é o tema da mensagem hoje, Dom Tadeu? Sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é a mensagem que nos traz Dom Tadeu. Dom Sérgio Eduardo Castriani está no Poraquequara, é isso? Isto mesmo. Então vamos ouvir a mensagem que nos traz Dom Tadeu nesta manhã de domingo aqui para os ouvintes da Rádio Difusora no Jornal Especial de domingo. Em seguida, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Tadeu. O evangelho deste domingo, anunciado na liturgia, nas missas dominicais, vai falar sobre a bem-aventurança ou as bem-aventuranças. Nós sabemos que no evangelho de São Lucas é diferente do evangelho de Mateus, que contempla exatamente 8 bem-aventuranças. Já no evangelho de São Lucas, as bem-aventuranças estão misturadas com as situações não favoráveis à vida. Mas sabemos exatamente que o projeto das bem-aventuranças, esse discurso, ou assim também chamado Sermão da Montanha de Jesus, coincide com uma característica que está no profundo do nosso coração: o desejo de ser feliz. Já encontramos no Catecismo da Igreja Católica, que afirma: o próprio Deus colocou no coração do homem um desejo íntimo de felicidade. E na procura da felicidade, busca muitas vezes segurança na riqueza, no prazer, no poder, no êxito e promoção pessoal. Então, realmente, para nossa meditação, qual é o caminho para conquistar a felicidade? Então, a palavra de Deus hoje nos ajuda a buscar esse caminho. E ela propõe 2 caminhos. Um que leva realmente à plena realização da felicidade, ou outro que gera a decepção. Veja que
Nas leituras deste domingo de hoje, sobretudo em Jeremias, capítulo 17, versículo de 5 a 8, existe uma afirmação: infeliz o homem que confia no homem. Onde buscamos nossa segurança? Nos valores propostos pelos homens? Quando confiamos demais nas pessoas, amargamos grandes ilusões. Quando confiamos demais em nós, temos o perigo da autossuficiência. Quando confiamos demais nas coisas, provamos dolorosas frustrações. Por isso, o Senhor alerta que não é esse o caminho certo e acrescenta: feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada à beira da torrente, à beira do igarapé, nunca deixa de dar frutos. Só Deus é a fonte segura de felicidade e de vida plena. Nós encontramos no primeiro salmo que abre todo o conjunto da salmodia na Bíblia, esta afirmação no Salmo 1: é feliz quem a Deus se confia. E São Paulo nos ajuda exatamente nessa perspectiva, olhando para a vida de Jesus Cristo, que em Cristo ressuscitado nós encontramos a fé e a esperança. Então a felicidade também ela se pauta exatamente pela fé, pela esperança. E podemos realmente confirmar isso na ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição dá sentido à nossa vida e à nossa fé. E é a garantia da nossa própria ressurreição. Neste Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 17, aí pula, vai para o versículo 20 e 26, Jesus propõe um caminho seguro para a felicidade, exatamente através das bem-aventuranças. É um sermão inaugural de Jesus, no qual aí nós vemos 4 bem-aventuranças diferentes do Evangelho de São Lucas. E junto com as 4 bem-aventuranças, 4 advertências. O local é a planície, diferente de Mateus, não a montanha. Os destinatários mais diretos são os discípulos, não o povo. O mundo proclama felizes os que têm dinheiro, poder, influência. Jesus declara felizes os pobres e amaldiçoados, aqueles que são gananciosos. Então as bem-aventuranças que Jesus nos propõe quando diz: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus, olhando exatamente para os discípulos que tinham deixado tudo para seguir o próprio Jesus. Não colocaram a sua segurança nos bens materiais. Por isso são bem-aventurados, porque para eles chegou o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, que chorais, que sois perseguidos. A bem-aventurança deles não se deve à situação de pobreza, de fome, de lágrimas e perseguição, mas porque, com a vinda do reino, essas situações dolorosas desaparecerão. Então nós percebemos nessas 4 bem-aventuranças aonde as pessoas colocam exatamente a sua esperança, aonde está fundamentada a sua felicidade. Logo em seguida olhamos as advertências. Ai de vós que sois ricos, fartos, elogiados, que agora rides, enquanto tantos choram. Denunciam a lógica dos que têm o coração cheio de orgulho e autossuficiência. Colocam-se numa situação que impede a aceitação da riqueza oferecida por Deus.
Rádio ouvinte, as bem-aventuranças manifestam que Jesus já havia dito no início da sua atividade. Lá na sua cidade, em Nazaré, ele foi enviado pelo Pai ao mundo para libertar os oprimidos. As advertências aos ricos não significam que Deus não tenha para eles a mesma proposta de salvação, mas significam que, se persistirem numa lógica de egoísmo e de injustiça, eles não têm lugar no reino que Jesus propõe. Para nossa meditação ao longo dessa semana, ao longo deste domingo, onde está a nossa felicidade? Onde colocamos a nossa segurança? Nenhuma pessoa, nenhuma riqueza, nenhuma posição social, nenhuma fama poderá nos trazer a verdadeira felicidade. Só Deus poderá saciar plenamente a nossa fome de felicidade. Feliz não é quem possui todos os tesouros da terra. Feliz é quem faz de Deus o seu verdadeiro tesouro. Com esta mensagem, queremos então invocar a bênção de Deus a você, caro rádio ouvinte da Rádio Difusora, que nos acompanha neste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um abençoado domingo. 6h44 em Manaus. Dom Tadeu agora vai à missa das 7h30 na Catedral. Perfeito, vamos lá. Uma boa missa, e eu tenho certeza que mais uma vez a Catedral vai estar superlotada para assistir a homilia daqui a pouco de Dom Tadeu Canabarro na nossa missa das 7h30 da manhã. Obrigado, um bom dia. Bom dia. E vamos às nossas primeiras notícias. O comando do 9º Distrito Naval informou ontem que o Porto de Parintins foi reaberto neste sábado. A liberação do porto veio após a vistoria e certificação de um engenheiro naval credenciado pelos órgãos reguladores do porto e da fiscalização da Agência Fluvial de Parintins. Hoje o Teatro Amazonas tem eventos pela manhã e à noite com entradas gratuitas. Às 11 horas, a Orquestra Amazonas Filarmônica apresenta concertos para a juventude, sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O repertório tem obras de Vivaldi, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Villa-Lobos e Cláudio Santoro. Às 19 horas, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta a Dança do Sol. O espetáculo é baseado na pesquisa do advogado, escritor e professor amazonense Mari Piranga Monteiro. O Distrito Sanitário Especial Indígena Desrei de Parintins, no Amazonas, que engloba mais 6 municípios do interior do estado e do Pará, passará a ter um helicóptero para atendimento aos pacientes. Os serviços da unidade beneficiam cerca de 17 mil pessoas distribuídas, segundo a Fundação Nacional do Índio, em 3 terras indígenas. O helicóptero será usado em atividades de vacinação, deslocamento das equipes multidisciplinares de saúde indígena, entrega de equipamentos e insumos médicos e odontológicos. Cerca de 200 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por precaução com a barragem B3-B4 da Mar Azul, da Vale, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, auditores que fazem a leitura da barragem atestaram para a instabilidade. Ela tem aproximadamente 3 milhões de metros cúbicos de rejeito. A estrutura é montante, mesmo modelo das de Brumadinho e de Mariana. Um bebê de 11 meses e 2 crianças morreram e outro está desaparecido após o desabamento de 2 casas em Mauá, na Grande São Paulo, por causa da forte chuva que atingiu a cidade ontem à noite. Os corpos estavam soterrados e foram resgatados agora de madrugada. Os bombeiros continuam as buscas pela 4ª vítima. A demissão do ministro-geral da Presidência, Gustavo Bebiano, é dada como certa por integrantes do governo, mesmo depois da mobilização de outros ministros e aliados em defesa dele. A crise, que começou com suspeitas em torno do financiamento eleitoral do PSL, passa pela influência dos filhos do presidente no governo. O ator suíço Bruno Ganz morreu na madrugada de ontem em sua casa na cidade de Zurique. Segundo a imprensa alemã, ele tinha 77 anos de idade.
Nascido em 1941, Gans dedicou décadas de sua carreira ao teatro e passou a ser mais conhecido do grande público através do cinema a partir dos anos 70. Gans se notabilizou por estrelar nos palcos e no cinema, incluindo o papel do ditador nazista Adolf Hitler em A Queda, no ano de 2004. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, afirmou ontem através de uma rede social que está nas mãos dos militares a entrada de ajuda humanitária dos Estados Unidos na Venezuela. A entrada da ajuda está prevista para o dia 23 próximo. O Vaticano anunciou ontem que a Congregação para a Doutrina da Fé expulsou do sacerdócio o ex-cardeal e arcebispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, de 88 anos. Ele foi acusado de abusos sexuais a menores e seminaristas, informou a assessoria de imprensa da Santa Sé através de um comunicado. O número de militares no governo Jair Bolsonaro, que chama a atenção, pode crescer ainda mais. Com o dinheiro cada vez mais curto para suprir a deficiência da mão de obra no serviço público, o governo quer ter maior liberdade para aproveitar militares da reserva em outras atividades, incluindo as civis. A ideia é dar uma gratificação ou um abono para que eles executem tarefas de acordo com sua especialidade. Hoje, só podem ser aproveitados em funções militares ou ocupar cargos de confiança, o que limita o remanejamento. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem em sua conta no Twitter que o governo apresentará o projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional na próxima terça-feira. Elaborado pelo ministro Sérgio Moro, o mesmo visa endurecer as penas contra assassinos, líderes de gangues e corruptos, escreveu na rede social. Agora 6h49 em Manaus. Para os deputados suecos no novo parlamento eleito em setembro passado, a realidade é a austeridade de sempre. Gabinetes de 7 metros quadrados, apartamentos funcionais pequenos e rígidos limites para o uso do dinheiro dos contribuintes no exercício da atividade parlamentar. Não são oferecidos a deputados suecos benefícios extras como aqueles concedidos a parlamentares no Brasil, a exemplo de verbas para fretamento de aeronaves, aluguel e demais despesas de escritório político na base eleitoral. Alimentação do parlamentar, contratação de secretária e entre 25 e 50 assessores particulares. Ressarcimento de gastos com médicos, auxílio creche pago por cada filho até os 6 anos de idade. Auxílio mudança para se transferir para a capital. Fundos para contratação de consultorias, assinatura de publicações de serviços de TV, além de verba para divulgação de mandato. E imunidade parlamentar é um conceito que não existe lá na Suécia. Somos cidadãos comuns, diz a BBC News o deputado Per Erling Henriksson, do Partido Social Democrata, em seu gabinete no parlamento sueco. Não há sentido em conceder privilégios especiais a parlamentares, uma vez que a nossa tarefa é representar os cidadãos e conhecer a realidade em que as pessoas vivem. Também pode-se dizer que é um privilégio em si representar os cidadãos, uma vez que temos a oportunidade de influenciar os rumos do país, acrescenta Henriksson. A cada início de mandato, o que os 349 deputados suecos recebem, assim como o presidente do parlamento, é um cartão anual, imaginem só, para usar o transporte público. E também um robusto código de ética que vem acompanhado ainda por um conjunto de informações sobre o restrito uso das verbas públicas e normas de conduta para atividade parlamentar. Carros oficiais são poucos e para uso limitado. O parlamento possui apenas 3 veículos modelo Volvo. Essa frota de 3 está à disposição somente do presidente do parlamento e seus 3 vice-presidentes, só para eventos oficiais. O salário bruto de um deputado do parlamento sueco é de 66,900 coroas suecas por mês, cerca de 27 mil reais. Descontados os altos impostos, um parlamentar recebe vencimentos líquidos de aproximadamente 40 mil coroas suecas, pouco mais de 16 mil reais, o que equivale a menos que o dobro do que ganha um professor do ensino fundamental lá na Suécia. Se o deputado sueco tem sua base eleitoral fora da capital, pode solicitar o chamado Traktamen, uma ajuda de custo para os dias da semana em que trabalha em Estocolmo. O valor desta diária paga estritamente aos parlamentares que não têm residências permanentes na capital
é de 110 coroas suecas, aproximadamente R$ 45. Não é um serviço de táxi, diz René Perdick, do setor administrativo do parlamento. Os carros não estão disponíveis para levá-los para casa ou para o trabalho. Na Suécia, o único político que tem direito a carro em caráter permanente é o primeiro-ministro. O carro pertence à frota da Polícia Secreta Sueca. Ministros podem requisitar veículos quando têm fortes razões para precisar de um, segundo diz um assessor do governo. Por exemplo, quando vão fazer um discurso em um subúrbio distante. O apartamento funcional do deputado Per N. Hansson tem 46 metros quadrados. Apenas políticos com base eleitoral fora da capital e que não possuem imóvel próprio em Estocolmo têm direito a viver em apartamento ou até kitnets funcionais. E o presidente do parlamento sueco não tem direito à residência oficial. 6h53 em Manaus. Você que jogou na Mega Sena, saiba que ela acumulou. E as dezenas sorteadas no concurso 2125 foram estas, anote aí: 01, 31, 44, 46, 53 e 58. Vou repeti-las: 01, 31, 44, 46, 53 e 58. A quina saiu para 55 apostadores, cada um leva R$ 48.968,88. A quadra vai pagar para 4.090 apostadores R$ 940,72. Por que há cada vez mais moscas e baratas e menos borboletas e abelhas, você sabe? Nova pesquisa sobre insetos sugere que 40% das espécies no mundo passam por uma dramática taxa de declínio, com risco de desaparecer, entre elas abelhas, formigas e besouros. Já espécies como moscas e baratas devem crescer em número. Uma nova análise científica sobre o número de insetos no mundo sugere que 40% das espécies estão experimentando uma dramática taxa de declínio e podem desaparecer. Entre elas, abelhas, formigas e besouros estão desaparecendo 8 vezes mais rápido que espécies de mamíferos, pássaros e répteis. Já outras espécies como moscas domésticas e baratas devem crescer em número, para desespero de todos. Vários outros estudos realizados nos últimos anos já demonstram que populações de algumas espécies de insetos, como abelhas, sofrem um grande declínio, principalmente nas economias desenvolvidas. A diferença dessa nova pesquisa é ter uma abordagem mais ampla sobre os insetos em geral. Publicado no período científico Biological Conservation, o artigo faz uma revisão de 73 estudos publicados nos últimos 13 anos em todo o mundo. Os pesquisadores descobriram que o declínio nas populações de insetos, vistos em quase todas as regiões do planeta, pode levar à extinção de 40% dos insetos nas próximas décadas. 1/3 das espécies está classificada como ameaçada de extinção. O principal fator é a perda do habitat, devido às práticas agrícolas, urbanização e desmatamento, afirma o principal autor do estudo, Francisco Chances Baio, da Universidade de Sydney. A curiosa razão pela qual há insetos homossexuais. Em segundo lugar está o aumento no uso de fertilizantes e pesticidas na agricultura ao redor do mundo, com poluentes químicos de todos os tipos. Em terceiro lugar, temos fatores biológicos como espécies invasoras e outras. Quarto, mudanças climáticas, particularmente em áreas tropicais, onde se sabe que os impactos são maiores. Os insetos representam a maioria dos seres vivos que habitam a Terra e oferecem benefícios para muitas outras espécies, incluindo humanos. Fornecem alimentos para pássaros, morcegos e pequenos mamíferos. Polinizam em torno de 75% das plantações no mundo e abastecem os solos e mantêm o número de pragas sob controle. 6h56 em Manaus. O montante de energia elétrica importado pelo Brasil em 2018 foi o maior dos últimos 17 anos, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS. No ano passado, o país importou 1.131 gigawatts-hora da Argentina e do Uruguai. A conta não considera a energia fornecida pela Venezuela, que atende apenas ao estado de Roraima.
Uma das razões para o aumento da importação é o encarecimento da energia produzida dentro do Brasil, resultado da queda do armazenamento de água nos reservatórios de hidrelétricas. Antes de 2018, a maior importação foi registrada em 2001, 3.917 gigawatts. Naquele ano, o país passou por um racionamento devido à falta de chuvas. O volume importado em 2018 equivale apenas a 0,24% de toda a energia consumida no Brasil no ano passado, 474.242 gigawatts. Apesar de pequena, especialistas apontam que a presença dessa energia importada beneficia os consumidores aqui no Brasil. 7h em Manaus, e vamos falar antes dos caciques políticos dos aniversariantes. Me passou aqui em março o aniversário do Edson Loureiro Gonçalves. Edson, um grande abraço para você. Você terá vida longa porque você está de bem com a vida. Grande contador de histórias, o Edson Loureiro Gonçalves. Estou recebendo aqui através do aplicativo Humano uma solicitação. Registra o aniversário da minha filha caçula, Alberta Luiza, 3 aninhos, por gentileza. Estenda o tapete vermelho. Nós aqui em Braço do Norte, Santa Catarina, estamos ligados com o Jornal Especial de domingo. Bom dia para vocês. Quem aniversaria? Lucas Bragança, bom dia para ti. A Jerusa Santos, minha querida amiga Jerusa Santos, vai aniversariar dia 19. Conheço a Jerusa há pouco tempo, desde os 12 anos de idade. E Jerusa, vida longa para ti. Que Deus te abençoe. O Hernani está falando aqui, ainda mais vida mais longa para Jerusa. Claro, não é, Hernani Sampaio? Jerusa Santos também a mais bonita voz para mim do rádio. Ela, sem dúvida alguma, foi uma grande profissional da comunicação, e a Jerusa Santos vai aniversariar no próximo dia 19. Quem aniversaria com ela também no dia 19 é o Lucas Mitoso. Esse eu conheço desde que nasceu, que é o meu neto. Ele está ficando velhinho já, vai aos 25 anos. Lucas Mitoso aniversaria no dia 19, recebendo as parabenizações também. Quem aniversariou ontem foi Itamar Jardina. Itamar Jardina aniversariou ontem, foi alvo de muitas homenagens aqui na Rádio Difusora e por parte de seus familiares, claro, esposa, filha, a mamãe, a sogra, todo mundo em volta de Itamar Jardina e cantando parabéns para você e apagando as velhinhas, que foram muitas. Aos aniversariantes de hoje, os de ontem, os que vão aniversariar amanhã, e você que nunca contactou aqui com a Rádio Difusora, sinta-se abraçado e homenageado por nós com o tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Pois é, e o Lucas recebendo as parabenizações da mamãe Alessandra, das irmãs Roberta e também da Tainá. 7h02 em Manaus. Os caciques políticos do Amazonas, 58 anos de história. Vou contar aqui em 2 partes. E no próximo domingo continuarei contando a história dos caciques políticos do Amazonas, uma produção que me faz o Luiz Costa. Aí, Luiz Costa, o crédito para você. E bom dia ao Luiz Costa que está nos acompanhando. A grande família nasce em 1954 com a eleição de Plínio Coelho para o governo do Amazonas, colocando fim em 24 anos de poder do grande cacique Álvaro Maia. Cacique Álvaro Maia, que mandou no estado desde 1930. Elegeu os 2 senadores, Cunha Melo e Antóvila Mourão Vieira, e o apoio da empresa de comunicação Archer Pinto, o Jornal e Diário da Tarde, foi fundamental. Eram os 2 principais jornais da cidade de Manaus, comandados por Aguinaldo Archer Pinto, casado com Dona Lourdes Archer Pinto, irmã de Roberto Cohen. Plínio Coelho assumiu o compromisso com Aguinaldo na sua sucessão, apoiar para o governo Edson Stanislau Afonso, deputado estadual e presidente da Assembleia, o senador Antóvila, e nomear Roberto Cohen no cargo mais importante do secretariado da época, o de representante do Amazonas no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Empossado, nomeou Roberto Cohen como representante no Rio. Nomeou o secretário de Fazenda, o então fiscal de consumo do Ministério da Fazenda, Gilberto Mestrinho. Mais à frente, nomeou Gilberto como prefeito de Manaus.
os prefeitos da capital eram nomeados. Na sequência, morreram subitamente Edson Stanislau Afonso e Aguinaldo Archer Pinto. Roberto Cohen era testemunha do compromisso de Plinio com Aguinaldo e havia sobrado somente a alternativa Antóvila para ser o candidato em 58, à sucessão de Plinio Coelho. O senador Antóvila, no entanto, queria continuar sendo senador. Não se empolgava pelo cargo de governador. Gostava do Rio, da boemia e do Jockey Club. Várias vezes Plinio foi ao Rio de Janeiro conversar sobre o assunto e ele desviava. Certo dia, Roberto Cohen, a única testemunha viva do acordo entre Plinio Coelho e seu falecido cunhado Aguinaldo, disse ao governador que não adiantava insistir com Antóvila, pois ele não queria ser governador, e sugeriu que Plinio indicasse o prefeito de Manaus, Gilberto Mestrinho, como candidato. Plinio voltou a Manaus e começou a trabalhar essa hipótese que se consolidou mais à frente. Contra tudo e contra todos, em 1958, elegeu Gilberto Mestrinho governador do estado. Em 1959, Gilberto assume, mas Plinio ocupava a sala no Palácio Rio Negro, onde dava expediente e recebia pessoas passando a imagem de que ele era quem continuava mandando. E se incomodava Gilberto Mestrinho, que o nomeou prefeito de Manaus exatamente para tirá-lo dali. Na sequência, brigaram e Gilberto o demitiu. Seguiram-se brigas violentas através dos jornais A Gazeta de Gilberto e o Trabalhista de Plinio Coelho. Gilberto mandou empastelar o Trabalhista e prender Plinio Coelho. Em 1960, nas eleições presidenciais, Gilberto apoiou Lott e Plinio apoiou Jânio. Lott venceu no estado, mas Jânio venceu em Manaus. Em 1961, Manaus voltou a eleger diretamente seu prefeito. Plinio foi candidato disputando com Josué Cláudio de Souza, apoiado por Gilberto Mestrinho. Josué venceu por pequena margem de votos. Em 1962, quando tudo parecia caminhar para um novo confronto entre Plinio e Gilberto, eis que João Goulart, presidente da República e líder maior do PTB, chamou o deputado federal Arthur Vigílio e mandou que ele viesse a Manaus trazendo uma carta dirigida aos dois, Plinio e Gilberto, para que acabassem com a briga e fossem a Brasília para selar a paz. Decisão de Jango. Plinio era o candidato do PTB ao governo e teria o apoio de Gilberto. Houve um jantar entre os dois na casa do Dr. Milton Nogueira Marques, respeitável tabelião de Manaus, casado com Dona Olga, irmã do deputado Arthur. Em seguida, ocorreram reuniões em Brasília e Gilberto, na volta após uma pesquisa, já existia isso naquela época, anunciou a paz na família trabalhista e Plinio era o seu candidato ao governo, com Antóvila e Arthur para o Senado. A campanha foi tumultuada e partidários do PTB, com apoio de policiais militares à paisana, acabaram com o comício da oposição em Educandos. O general comandante em Manaus, Muniz de Aragão, mandou tropas federais para garantir os próximos comícios da oposição. Gilberto queixou-se a Jango e transferiu o general Aragão. Ao final, a chapa do PTB foi amplamente vitoriosa e Plinio voltou ao governo. E Gilberto foi eleito deputado federal pelo território federal de Rio Branco, depois Roraima. Em 64, com a derrubada de João Goulart e a ascensão dos militares ao poder, Gilberto foi cassado numa das primeiras listas, exatamente pela interferência do general Muniz de Aragão, que era membro do alto comando do Exército. Nos últimos dias do ato institucional número 2, Plinio Coelho também foi cassado numa manobra feita pelos seus adversários locais, onde a UDN entrou com a inteligência e esperteza e o PSD com o dinheiro. Em 1982, passados os 18 anos do regime militar, Gilberto Mestrinho volta nos braços do povo e retoma a história da grande família. E já no próximo capítulo vamos falar sobre Amazonino Mendes e a sua ascensão à política local. 7h08 em Manaus. O nosso assunto agora é saúde e, falando em saúde, o assunto é colesterol. Pausa pra saúde. Olá, bem-vindo
bem-vindos a mais um Pausa para a Saúde. Aquele momento que você separa para aprender mais a cuidar da sua saúde, é claro. Eu, Aline do Vale, e o querido Janari Damascena e o nosso artista de áudios, Fabrício Lázaro, estamos aqui no estúdio da Web Rádio Saúde para falar a respeito do colesterol. Eu, Aline. Que coisa. Janari, você já parou esse ano para saber como é que tá seu colesterol? Olha, Aline, normalmente eu faço uns exames uma vez por ano, de coração, colesterol, sangue e tudo mais, pra ver como é que tá. Mas eu vou te confessar que esse ano ainda não rolou, não. Mas tá no começo do ano, ainda dá tempo, né? Ano passado também não. Ah, então deixa pra lá. Vamos ouvir aqui, olha, a definição de colesterol. Mas antes da gente chamar o nosso entrevistado, a gente vai ouvir a resposta que a gente coletou aí pelas ruas de Brasília, perguntando o que é colesterol. Vamos ouvir? Eu não sei como. Não é uma pergunta que eu nem sei dizer. Mas que faz mal, faz com certeza a alimentação. Colesterol? Diabetes. Colesterol no meu ponto de vista, é uma coisa negativa para nossa saúde. Tem que ter muito cuidado, alimentação. Porque são comidas que não é adequado para o nosso organismo. Gordura, por exemplo, eu acho que é um dos fatores principais. Né? Aí vem o colesterol. Aí o colesterol aumenta, né? O colesterol é perigoso? Eu acho que sim, e muito. E muito. Não é uma picanha? E aí, Janari, você acha o quê? O que é colesterol, né? Ele é mocinho, ele é vilão, é bom, é ruim, e aí? Bom, de acordo com a minha opinião de leigo, que não sou da área da saúde, nem técnico, nem nada, ele é o vilão, porque, né, ele faz mal pra saúde, mas assim, do ponto de vista da picanha, gordurinha e do chocolate, ele é um cara maneiro. Aí faz bem, né? Pois é. Então a gente vai ouvir aqui a definição do nosso convidado, o endocrinologista Delmir Rodrigues. Delmir, conta pra gente o que é o colesterol e se ele é mesmo, assim, vilão ou mocinho, né? Perfeito. O colesterol ele é uma substância importante para o nosso organismo, no sentido de que ele é produzido pelo próprio organismo, em 75% dos casos, 25%, né, do colesterol vem da dieta. Então, por isso que eu tenho que controlar a dieta. E por que ele é tão importante para o nosso organismo? Ele tem, além da questão da formação da membrana das células, ele ajuda na formação dos principais hormônios, né, que são os esteroides sexuais. Ele faz parte da absorção das principais vitaminas que a gente tem na dieta, que são tidas como vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K, tá certo? E ele é responsável pela parte do metabolismo, tanto que algumas pessoas que tenham deficiência da produção desse composto. Eita, então ficar sem colesterol também não é uma coisa boa, né, Aline? E já que o Delmir falou que a alimentação é responsável por 25% da produção do colesterol, bora comer melhor, né? Maneirar ali na picanha, né? Então, inclusive, nessa pesquisa que a gente fez pelas ruas, eu encontrei um conselho, viu? Foi pra lá de sábio. Colesterol, eu acho que é o hábito alimentares. As pessoas se alimentam muito mal nos dias de hoje. Precisa praticar algum esporte, precisa comer mais legume, mais verdura, mais fruta. Ter uma vida mais atrativa de exercício, porque se você come essas coisas e não pratica no exercício, vai acumulando aquilo que você come, gerando doença pro seu corpo. Eu acho que a alimentação tem a ver tudo sobre as enfermidades, assim, colesterol, diabetes, essas coisas. Alcatra? Mas então antes que você pense em arrancar toda e qualquer gordura da sua dieta, saiba de uma coisa: a ausência de colesterol pode levar a deficiências no organismo. Não é isso mesmo, Delmir? Algumas pessoas que às vezes têm irregularidades alimentares, alguns níveis de desnutrição, pode ter todo um transtorno hormonal quando o colesterol está muito baixo também. Bom, principalmente aquelas pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, que faz uma restrição muito intensa na dieta, que são as meninas principalmente com bulimia ou com anorexia nervosa, elas acabam tendo um transtorno hormonal intenso e que tem que ser visto e reavaliado, porque o colesterol ele não é completamente maléfico, ele faz parte, né, inclusive da formação da pele, e que o que evita a evaporação aí dos líquidos
Então a gente não deve ser tão radical, enfatizar que a gente deve ingerir um pouco de gordura, né? E de preferência uma gordura benéfica, né? Carne de peixe, carne branca, ou até mesmo a carne vermelha, mas de preferência grelhado, nada frito, porque é necessário um pouco de gordura no nosso organismo para metabolizar principalmente os hormônios, tá? Então, assim, ter uma dieta completamente restritiva sem gordura também não é saudável. O senhor mencionou os distúrbios hormonais, e como é que a ausência do colesterol, então, se encaixa aí nesses distúrbios, né? Ela tem alguma coisa a ver com a produção desses hormônios? Explica pra gente como se a gente estivesse numa aula de biologia. Amo, né? Vai lá, Delmir. Então, na cascata de formação dos hormônios do nosso organismo, o precursor de todos eles é o colesterol, tá certo? Então, tanto dos hormônios gonadais, ou seja, formados pelas gônadas, que seria no homem o testículo, na mulher o ovário, então automaticamente ele produz a testosterona e produz o estrogênio. Mas existe uma glândula muito importante que fica em cima do rim, chamada suprarrenal, que ela tem o controle, né, do fator estresse, ela produz o cortisol, ela tem o controle da nossa pressão arterial, que controla os mineralocorticoides, e tem o controle da questão da purificação do corpo humano, da questão de acne, que seriam os andrógenos, né, adrenais. Então todos esses hormônios são derivados, né, o precursor de todos eles é o colesterol. E aproveitando que a Aline ama uma aula de biologia, porque ela inclusive já deu aula pro meu filho, chegou então a hora da gente responder a pergunta que não quer calar: o que é colesterol bom e o que é o colesterol ruim e como eles funcionam? Olha, Janari, eu vou arriscar responder, viu? Eu sei que o bom é o HDL e o ruim é o LDL. Só que antes da gente saber mesmo a resposta, né? A gente vai ouvir mais uma vez o pessoal ali na rua contando pra gente o que eles acham que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim. Eu acho que é bom, mas tudo em excesso faz mal. Então, pra mim não é ruim. Se você souber equilibrar tudo, pra mim tá certo. Eu sei que existe 2 tipos de colesterol, que é o bom, que eu não lembro o nome agora, mas é o bom e o ruim. Assim, é manter o controle, porque isso afeta o coração, afeta, né, o corpo humano. Aceita linguiça? Massa! Doutor Delmir, a Aline e o nosso amigo que participou da enquete lembraram que existe o bom colesterol e o colesterol ruim. Explica pra gente o que o colesterol ruim faz no organismo e qual é o papel do HDL para ser chamado de bom colesterol. O LDL, que é o colesterol ruim, ele tem que estar controlado e em níveis mais baixos, porque esse LDL em excesso vai trazer doenças do coração, doenças do cérebro, entre outras, né? Ainda mais quando associado ao alcoolismo e tabagismo. Já o HDL, que é o colesterol bom, tem a capacidade de filtrar o organismo, no nosso organismo, a quantidade de colesterol ruim, que é o LDL, tá? Então esse HDL tem que estar em níveis elevados. De novo, então, vale a pena a gente lembrar que equilíbrio é sempre bom. A nossa alimentação traz 25% do colesterol necessário para o nosso corpo. Como o Delmir já falou lá no comecinho do nosso programa, o organismo produz os outros 75%. Então, prestar atenção à alimentação é essencial. Mas lembrando, nem para mais e nem para menos. Boa, Janari. Mas é também bom a gente destacar que em alguns casos existem pessoas que têm dificuldade do controle do colesterol, né? Mesmo mantendo hábitos de vida saudável e uma alimentação saudável. Às vezes é herança genética, defeito no metabolismo e claro que quem explica pra gente melhor é o Delmir Rodrigues. Algumas pessoas, né, de forma hereditária, ou seja, genética, podem ter patologias, né, às vezes síndromes, inclusive, associadas ao excesso do colesterol, né, no caso especificamente o ruim, ou a um baixo bom colesterol, que seria o HDL baixo, que não consegue ser sintetizado, e que normalmente a pessoa não tem um biotipo daquele obeso que tem o excesso de gordura. Ele acaba tendo na pele um depósito de gordura um pouco diferenciado.
E às vezes eu posso ter o depósito de gordura na córnea, né, no caso do olho, né, na região do olho, que a gente consegue visualizar assim, olhando para a pessoa no exame físico. Então, há essa situação também, que às vezes a pessoa controla a dieta, ela não tem excesso de peso, mas vai dosar no sangue, o colesterol está elevado. Vai um cupim? Por isso é importante fazer uma revisão, um check-up pelo menos uma vez por ano. E saiba que você pode... Tá, Aline, eu sei, eu vou fazer esse ano o check-up, eu já entendi. Já ficou o recado, já ficou né? o recado. Então tá. E você tem que saber, então, que isso pode ser feito na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Por isso, aproveitando esse finalzinho de programa, fica o recado. Fique de olho na sua alimentação, no estilo de vida e também faça exames de sangue pelo menos uma vez por ano. Ok, Janari. Gente, vai aqui um agradecimento ao nosso convidado, o endocrinologista Delmir Rodrigues, e claro, a você que nos acompanha. E agora sim, final de mais uma edição do Pausa para a Saúde. Para você que nos ouve, um ótimo restante de semana. E se você quiser ouvir outros programas do Ministério da Saúde, acompanhar também o nosso podcast, é só ficar de olho nas redes sociais, facebook.com/minsaúde e Twitter @minsaúde. E se você quiser participar do nosso programa, é fácil. Participar, né, Mil? Você quiser participar do nosso programa, é fácil. Basta enviar uma mensagem pro nosso WhatsApp pelo telefone 61, que é o DDD aqui de Brasília, 992889677. Mande em formato de áudio dizendo o seu nome, cidade e estado. Por exemplo, meu nome é Janari Damasceno, sou de Brasília, Distrito Federal, então fale sua dúvida, crítica, sugestão e diga se você quer participar, conte sua história. O número do nosso podcast é 992889677. com o DDD 61 aqui de Brasília, viu, gente? Um beijo pra vocês, até a próxima semana. Janari, eu acho que vai sair daqui e fazer exame, né, Janari? Tô indo, pessoal. Partiu, valeu. 7h20, uma boa produção aí sobre saúde da web, rádio, e uma grande equipe falando aí sobre saúde e sobre colesterol, que é muito importante que as pessoas tomem conhecimento sobre esse assunto. Vamos interagir com os nossos ouvintes, pessoal lá do posto RZD, no Beija-Flor, que está acompanhando o Jornal Especial. Jerusa Santos, que vai aniversariar na próxima terça-feira. Bom dia para ti, Jerusa. E Abraão Temer, que está acompanhando o jornal, Nicolau Libório, bom dia, doutor Raimundo Silva, Dona Metista, doutor Manuel Barros, Chiquinho Cameli, lá do Estaleiro Juruá, Luiz Costa, Dona Terezinha, o Ricardo, Jussara, aqui na 24 de maio, o Antônio Costa, Dona Terezinha lá do cartório, doutor Mário Amorim e Dona Macrina, Dona Conceição Paiva, Dona Flora e o Edson Luleiro Gonçalves, que aniversariou já, João Santana e a Lúcia lá no Parque das Laranjeiras, o José Pinto Terra, a professora Fátima Farias lá na Rua Purinã. Deixa eu ver quem mais, Naí, Renê lá no Alvorada, Flávio e Rosa, que estão acompanhando, o Flávio Seabra e a Dona Eneida Pacífico Seabra, doutora Andréia, que está em Brasília no CMBio, doutora Adriana, a Débora, a Andresa, o Guilherme, a Maria Eduardo, o Gabriel, que acompanham todos os domingos o Jornal Especial de domingo. Francisco, que vai aniversariar, a Jovanca e o Antônio, que estão em Curitiba, Paraná. Jander e Suelen e o pequeno Benjamin, em Itacoatiara. Bom dia para eles. O Valdino Castro, que está lá na Urucará FM. O José Alberto Zegdeg, a Dona Gui e a pequena Cristina, que estão em Manacapuru. Paulo Tasso, bom dia para ti. Adriana e Dona Juscelina Aprijo. Dona Juscelina, bom dia para a senhora. A Iracema lá no Paraíso d'Ângelo, em Manacapuru. Deixa eu ver quem mais, a pequena Tayla e a Nigley, o Everton, a Alessandra, o Lucas, que vai aniversariar na terça-feira também, bom dia para ele. A Thalia, o Julinho lá do Bradesco, bom dia, Júlio. Seu Fernando também, o homem forte do Bradesco, e a Tatiane, que é gerente Prime do Bradesco Boulevard. A Janete Castro Amorim, que está acompanhando o jornal desde o seu começo, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Um bom dia para ti e um beijão a você também. Deixa eu ver quem mais. Ela está lá no Recanto Sossego da Miss. A todos vocês que estão acompanhando o jornal através do aplicativo, mando também os nossos agradecimentos e muito obrigado pela audiência. Hoje tem clássico, né? É o Vasco da Gama do Hernandes Sampaio e o meu Fluminense. Vão decidir
a Taça Guanabara. Se o jogo terminar empatado, teremos tiros livres da marca do pênalti. Chamam de pênalti. Pênalti é durante o jogo. Quando há uma falta dentro da área, é pênalti. Aí não é pênalti, aí são tiros livres da marca do pênalti. Aí sim. Aí a decisão será através dos tiros livres, se o jogo terminar empatado hoje entre Vasco e Fluminense. Como terminou o horário de verão, esse jogo começa às 16 horas. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo Vasco e Fluminense. O Fluminense que surpreendeu e venceu o Flamengo. Surpreendeu, claro, os flamenguistas. E o Fluminense venceu o Flamengo e se credenciou para decidir com o Vasco a decisão da Taça Guanabara.